Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 9 de março de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, somente o versículo 5. Pedro é livre da prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. No Novo Testamento vem Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois vem o quinto livro, que é Atos dos Apóstolos, do capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou ler mais uma vez. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, esta é a tua palavra, Senhor, que é viva, ó Deus, ó Jesus. É viva e eficaz, é uma espada de dois fios, Senhor, que penetra a ponto de dividir a alma do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos de corações, e não há criatura que resista. Ó Deus Todo-Poderoso, esta é a tua palavra, ó Senhor Jeová Deus, o Todo-Poderoso de Israel. Fala, Senhor, com cada um de nós, com estas almas que vão ouvir a tua palavra, uns pela primeira vez, Senhor, outros já estão acostumados a ouvir essas mensagens, Pai, mas que o teu Espírito Santo venha falar aos corações. Eu de mim mesmo, Senhor, nada tenho, nada sou, mas é a tua palavra quem fala aos nossos corações. Ó Deus de Israel, toma em tuas mãos todas estas vidas, ó Deus, todos esses que estão aflitos, Pai, que estão sobrecarregados, meu Deus, oprimidos, que estão sofrendo muito, ó Deus. Senhor, envia o bálsamo, o refrigério para estas vidas. Refrigera estas almas, ó Senhor. Esses que estão atribulados, meu Deus, que não têm nem expectativa mais de vida, Pai, que perdeu até, Senhor, a confiança, perdeu a esperança da vida. Deus dos exércitos, mas é o Senhor que renova as nossas forças. Ao cheiro das águas brotará, mesmo que que a raiz seja cortada, mas ao cheiro das águas brotará. Pelo poder da tua palavra, esta pessoa vai ter vida novamente, porque o Evangelho é vida, Senhor. O Evangelho é o poder de Deus, como diz teu servo Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. A tua palavra é poderosa, Senhor. Ó Deus dos exércitos, envia a tua palavra pelo teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos corações dessas almas, Pai. Liberta, Senhor, os doentes, enganados, os que estão atribulados, ó Deus, sobrecarregados, sofrendo, ó Deus, há tantos anos. Pai da glória, em tuas mãos está o poder, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Ó Deus, o Senhor não nos ouça segundo as nossas justiças próprias, Senhor,
mas segundo a multidão das tuas misericórdias. Inclina, ó Deus, os teus santos ouvidos à nossa voz de oração. Venha, Senhor, sobre nós, sobre estas vidas, o tempo do refrigério. Envia a paz, meu Deus, a este que está atribulado, a esta que está atribulada, Senhor, que estão sofrendo há tanto tempo, ó Deus. A angústia, Senhor, que toma estas almas. Ó Deus, liberta por amor do teu santo nome. Envia-lhes a tua palavra e os sarou. Enviou-lhes a tua palavra e os sarou. Envia, Senhor Deus, a tua palavra e sara estas vidas, ó Deus, que estão sofrendo, Pai, com angústia, com dor no peito, ó Deus, com desespero, sem dinheiro no bolso, Senhor, sem emprego, com contendas dentro do seu casamento, com brigas dentro da sua casa, Senhor. Ó Deus dos exércitos, envia os teus anjos, ó Senhor, como enviou o teu anjo para libertar Pedro da prisão. Envia o teu anjo, Senhor, como enviou o teu anjo para libertar Gideão dos midianitas e amalequitas, como enviou o teu anjo para fechar a boca dos leões, aonde estava Daniel, teu servo. Ó Deus dos exércitos, Abraão também estava esperando, Senhor, num carvalhais de mangue, estava na porta da sua tenda, esperando o teu socorro, Senhor, na vida dele. Abraão esperou, Senhor, o pai da fé, foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, e ele esperou, Senhor, e veio os 3 anjos do Senhor, que ia sentenciar a cidade de Sodoma e Gomorra, mas parou na casa de Abraão, ó Deus de Israel, e disse que Sara, sua esposa, ia ficar grávida. Ó Deus Todo-Poderoso, Sara riu, Senhor, mas a tua palavra cumprirá, como cumpriu na vida de Sara, na vida de Abraão. Ó Deus poderoso, esta palavra não volta para ti vazia, mas ela vai prosperar naquilo pelo qual ela foi enviada, Senhor. Ela vai prosperar, como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. Ele disse: profetiza, o Senhor disse, profetiza ao filho do homem. E quando Ezequiel profetizou, aqueles ossos sequíssimos começou a crescer carnes, começou a crescer os tendões, os nervos. Ó Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Esta palavra que vai dar vida a estas pessoas. Ó Deus dos exércitos, socorre estas vidas, Senhor, por amor do teu santo nome. Põe de pé, Senhor, estas almas. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Se coloca de pé, meu irmão, minha irmã, na presença de Deus, que Deus irá falar contigo nesta hora. Ó Deus, receba esta oração no santo nome do Senhor Jesus, que é bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Santo é o Deus dos exércitos. Oh, meu irmão, minha irmã, talvez você não tenha mais esperança, mas creia neste Deus vivo. Creia no Deus do impossível. Ele faz dos seus anjos labaredas de fogo. Ele enviará a provisão na tua vida. Ele abençoará a tua amassadeira, o teu cesto. Os teus celeiros transbordarão de mosto e de vinho os teus lagares, porque Ele ordenará as bênçãos ao seu povo. As bênçãos do Senhor te alcançará, porque é Deus quem fala por esta palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava. Pedro preso, talvez vivendo tempos de angústia naquela prisão, guardado por muitos soldados, quatro quartenos de soldados. 4 quartenos, era 16 soldados que vigiavam a Pedro, fora as correntes, fora as correntes que prendia as suas mãos. Pedro era preso, mas a igreja estava intercedendo por Pedro. A igreja não dormia, a igreja estava de contínua oração, como diz no versículo 5, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na NVI diz que mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Intensamente. Estavam insistindo. Do verso 12 diz que,
no versículo 12, diz que, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Oração na igreja, oração na casa. E Pedro, quando saiu da prisão, quando Deus tirou ele através do anjo, ninguém acreditou que era Pedro. Mas é para mostrar, a tua oração teve efeito. Vocês estavam orando e aqui está a resposta da tua oração. E trouxeram, o anjo libertou Pedro da prisão e ele foi até a casa de Maria. Para você ver, meus irmãos, o poder que há na oração. O inimigo, ele quer fazer com que você não volte-se a orar. Ele quer fazer com que você não gaste tempo em oração. Porque ele sabe que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele sabe que o poder da oração liberta. O inimigo sabe que, através das tuas orações, cadeias são quebradas, jugo despedaçado pelo poder de Deus através da oração. A igreja orava de contínuo, com intensidade pela vida de Pedro, e Deus enviou o seu anjo, que tirou Pedro daquela prisão, que tirou Pedro daquele sofrimento. Deus enviou o seu anjo. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Deus vai enviar o seu anjo. Vai enviar o seu anjo para te libertar dessas cadeias. Vai preparar uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. Vai ungir a tua cabeça com óleo e o teu cálice transbordará. Através da tua oração, através da tua insistência. A igreja orava de contínuo, com intensidade, fazia oração por ele a Deus. Estavam intercedendo pela vida de Pedro. Quanto tempo que você está orando por esta pessoa e você já quer desistir? E você já quer desfalecer? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio em defendê-los? Ainda que você ache que esteja demorando? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Depressa, Deus fará justiça. Continue orando. Continue lutando em oração. Jesus derramou suor de gotas de sangue. Insistiu na oração. Ele perseverou na oração. Todavia, Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Seja feita a Tua vontade, Pai. Assim na terra como nos céus. Mas Jesus não deixou de orar. Ele orou com tanta intensidade que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Grandes gotas de sangue. Quando ele estava no Getsêmani, insista na oração. Batei e abri-se-vos-á. Aquele que bate a porta vai se abrir. Aquele que pede recebe. Você tem que insistir na oração. Você tem que clamar a Deus de dia e de noite. Insistir na oração. Você quer que Deus liberte o teu esposo da bebida alcoólica, das drogas, do cigarro e de tantas outras coisas? Insista na oração, minha irmã. Insista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus não vai converter teu esposo? Não vai tirar este fardo que você carrega no seu casamento? Vai tirar sim. Mas insista na oração. Pedro estava sozinho ali na prisão, guardado por 16 soldados. A igreja não ficou dormindo. A igreja não se apartou, mas a igreja se reunia e orava com intensidade a Deus. Clamava, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo tem muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros, interceda, clame a Deus, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas ore com intensidade, meus irmãos, insista na oração, que Deus vai vir te socorrer. Ele enviou o seu anjo para socorrer seu servo Pedro, que tirou ele da prisão. A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus.
E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Chegou o tempo de Tiago, era para ele ser recolhido como o trigo para o seu celeiro, como feixe de trigo. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Aí ele foi se meter com uma pessoa errada, uma pessoa que não era para morrer, que ainda não era o seu tempo. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja ficou sabendo que Pedro foi apanhado, que Tiago já havia morrido, porque chegou o tempo dele morrer, dele partir. E prenderam a Pedro. A igreja não se desesperou, porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Eles oraram unanimemente, intercederam pela vida do seu irmão Pedro, intercederam por ele e viram a eficácia da oração. Viram o poder que tem a oração de mudar todas as situações, de mudar, de curar uma doença, de fazer as cadeias cair ao chão, a doença da epilepsia. Deus pode todas as coisas. Talvez você luta com alguém na tua família com esta doença de epilepsia, convulsões, doenças psicológicas, doença psiquiátrica, esquizofrenia. Deus tem poder para tudo isso. Quando Sara riu porque achava que era avançada em idade, ela riu no seu pensamento, mas o anjo ouviu. Ela riu, mas é uma pessoa velha como eu. Posso ainda ter alegria em ficar grávida? Pode. Mesmo que Sara riu, Deus abençoou o seu útero e Sara gerou Isaque. Uma mulher avançada em idade. Nosso entendimento, meus irmãos, se a gente for tentar calcular a matemática de Deus, a gente vai errar. Jamais conseguiremos entender a matemática do Criador. Deus é Deus. Ele tudo pode. E Sara ficou grávida. No tempo de 9 meses eu voltarei e Sara ficará grávida. E ficou grávida. Deus abriu, abençoou o seu útero e ela gerou uma idade avançada. Abraão tinha quase 100 anos. Sara provavelmente próxima a ele. O impossível Deus faz. Talvez você esteja lutando com alguma doença incurável, uma doença psiquiátrica talvez, uma doença que na medicina não tem cura porque eles são limitados, como todos nós o somos. Mas para Deus não, meus irmãos. Para Deus, se é da vontade dele, ele cura. Mas ele diz para nós batermos. Por que está registrada essa passagem na Bíblia? Né? Será que é por acaso? Será que está registrada essa passagem de Pedro na prisão? É por acaso? Você acha que Deus não vai fazer uma obra em tua vida? Se você insistir na oração, como a igreja inteira estava insistindo na oração. Orai uns pelos outros. Talvez você esteja com alguns irmãos conhecidos que podem insistir na oração, junto com você, te ajudar na oração. E às vezes você fica isolado. Tem os seus momentos de orar sós com Deus, de fechar a porta do teu quarto, como Deus me deu várias pregações a respeito desse sentido. Fechar a porta do nosso quarto e buscar a Deus em secreto. Mas também aos momentos de oração intercessória, como no caso da igreja que orava pelo apóstolo Pedro. A igreja insistia na oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a alavanca do cristão. É através da oração que Deus faz obras, que Deus liberta, que Deus muda as vidas. Talvez você esteja vivendo há tanto tempo neste sofrimento, com estas doenças, esta enfermidade te assolando há tantos anos, mas você orou um pouquinho e desistiu e deixou de orar. Mas por esta palavra você vai retomar o seu lugar de oração, porque você viu o resultado aqui através dessa palavra, que Deus libertou Pedro que estava na prisão.
E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão, totalmente guardado estava Pedro. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, enquanto a igreja estava orando, Deus enviou seu anjo. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, coloca a sua roupa, e ata as tuas alparcas, suas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as coisas à tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Depois que o anjo libertou da prisão, o anjo se apartou, ficou a uma distância de Pedro, acampando ao seu redor. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, como Daniel que estava na cova dos leões, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Livrou das mãos de Herodes, de um rei cruel. Deus livrou a Pedro deste rei que ia matá-lo. Talvez esta doença quer te matar, mas você tem que insistir na oração, que Deus vai enviar o seu anjo para te libertar desta doença. Esta doença não vai te matar. Ore com intensidade, insista na oração, que Deus vai enviar o seu anjo para te dar vitória sobre esta doença. Não vai ser isto que vai te matar. Deus libertou Pedro da morte, porque não era o seu tempo ainda. Não é o seu tempo de morrer nesta hora, meu irmão e minha irmã. Não chegou a tua hora ainda. Clame a Deus, que Deus vai enviar o teu anjo para te socorrer. E considerando ele, nisto foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Está aqui a resposta da tua oração. Você insistiu na oração, a igreja estava orando, na casa de Maria também estavam orando. Aqui está a tua resposta. E o anjo despertou, levou Pedro próximo a essa casa. E ali Pedro já achou o caminho de volta, para mostrar: eu estou aqui. Vocês estavam orando, meus irmãos, Deus me libertou. Eu estou aqui vivo. Porque não chegou ainda a minha hora. Não chegou ainda a hora de eu partir. Ainda tem muita coisa para fazer. A igreja estava orando. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou. E orou, e o céu se reteve e não teve chuvas por 3 anos e meio. E orou Elias. E mandou lá o seu moço: o que você está vendo? Não vejo nada. Vai lá de novo. Nada. E agora? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: esse é o sinal, e que uma abundante chuva está vindo sobre esta terra. Este é o sinal que as chuvas de Deus está vindo. E através da oração, Elias meteu o seu rosto entre seus joelhos. Ele se prostrou diante do Deus vivo e clamou a Deus. Clame a Deus, meus irmãos. Insista na oração. Insista na oração. Não esmoreça na fé. Deus quer soldado valente. Varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, disse o anjo para Gideão. Gideão não desistiu de malhar trigo no lagar, que era lugar de amassar uvas. Estava ali guardando o seu restinho de trigo, que os medianitas e amalequitas destruíram tudo. Mas ele estava ali insistindo na oração. Através da malhação de trigo. Através da oração, meus irmãos. Através da oração que a tua vida vai ser transformada. Não esmoreça na fé. Deus chama os valentes. Começou com 32 mil que foram provados por Deus. Quando Deus mandou que Gideão separasse este povo, começou com 32 mil, terminou com 300. 31.700 foram embora, porque os covardes não entram no reino de Deus, mas os valentes, aqueles que mesmo na dor
estão insistindo na oração. Mesmo que dói, Paulo e Silas oravam a Deus perto da meia-noite, sendo com as costas sangrando porque foram chicoteados. Mas eles clamaram e oravam e louvavam a Deus. E de repente as cadeias caíram ao chão. Insista na oração. Você quer que seu casamento mude? Então insista na oração. Quer que seus filhos sejam salvos, transformados? Insista na oração. Quer que essa doença saia do teu corpo? Então insista na oração. Persista. Bata na porta da misericórdia, que Deus vai abrir a porta na tua vida. Deus vai enviar o seu anjo para libertar você dessas correntes que te prende, desta doença que te aprisiona, deste mal que persegue a tua vida há tanto tempo. Talvez você vive nesta situação de enfermidades, de doenças, ou mesmo uma situação da parte financeira, sem emprego, ou o seu dinheiro não rende. Clame a Deus. Insista na oração. Insista na oração, meus irmãos. Faça como a igreja orava pela vida de Pedro. Orava com intensidade. Insistiram na oração até que Pedro apareceu. Não deixaram de clamar. Clamavam de dia, clamavam de noite. Clamavam na igreja, clamavam na casa de Maria. Mas estavam lá insistindo na oração. Até que Deus libertou eles. Libertou Pedro deste cativeiro, libertou a igreja da aflição que eles estavam. Eles viram o poder de Deus. Viram que Deus mandou, ficaram sabendo depois que Deus mandou o seu anjo e libertou a Pedro, que estava naquela prisão, já separado para morrer. Talvez você também esteja vivendo assim. Teve uma ameaça de morte, mas Deus quer te dar livramento, para que o nome dele venha a ser glorificado. Insista na oração. Busque a Deus com intensidade. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Clama a Deus. Você bateu uma vez, não abriu a porta, insista que ela vai abrir. Insista que Deus vai mandar o seu anjo a quebrar essas cadeias. O que você tem a perder, meu irmão e minha irmã? O que você tem a perder insistindo na oração? O que você tem a perder? Você vai perder, sabe o quê? Você vai perder o seu gasto que você tem na farmácia. Você não vai gastar mais esse dinheiro, essa escravidão. É isso que você vai perder. Orando. Vai perder a doença. Orando, ela vai embora do teu corpo, segundo a vontade de Deus, na insistência, na oração, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Insista, como os 10 leprosos insistiram, ainda que voltou somente um para agradecer, mas eles insistiram para que o Senhor Jesus curasse ele daquela lepra. O cego de Jericó também insistiu, mesmo que mandassem ele se calar, ele insistiu na oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistiu. O cego Bartimeu. A mulher Sirofenícia também insistiu. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, grande é a tua fé. Deus quer ver a insistência da nossa parte. Até quando, a geração incrédula e perversa, ele disse, até quando vos sofrereis? Até quando vocês vão continuar sofrendo, sem me buscar? E eu estarei convosco, como ele diz que estará conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Mas por que você não consegue? Porque você não está batendo na porta da misericórdia, porque você não está insistindo na oração, clamando a Deus de todo o coração. Se meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei virar o vosso cativeiro, através da oração. Ainda que você às vezes não esteja vendo nada, porque a igreja também não estava vendo. Eles não estavam vendo Pedro com o anjo ali quebrando as correntes. Eles não viram esta parte. Eles não viram o anjo entrando na prisão e tirando Pedro ali onde estava 16 soldados. A igreja não via. Eles estavam com seus olhos fechados, orando, insistindo, porque eles confiavam em Deus. Como Jesus dormia na polpa do barco,
Eles não estavam com seus olhos abertos, preocupados, mas eles estavam com seus olhos ligados em Deus. Eles não viram a hora que o anjo foi lá para libertar Pedro, mas eles estavam com seus olhos fechados. Eles estavam buscando Deus que tudo pode. Talvez você não tenha forças para orar, mas busca força em Deus através desta palavra. Deus está te libertando desta mornidão. Deus está te libertando deste sono. E você vai voltar ao seu lugar de oração. Você vai voltar a insistir na oração, a gemer na oração, a clamar a Deus de todo o seu coração. Quando você for perceber, as cadeias já caíram. A doença já foi embora, essas enfermidades já saíram do teu corpo, porque Pedro dormiu em paz, mas quando de repente Pedro percebeu, as correntes já não estavam prendendo seus pés, as correntes não prendiam mais as suas mãos, ele já estava livre da prisão, porque a igreja fazia oração contínua pela vida dele. Ele dormiu em paz porque ele confiava em Deus, porque ele ouviu a voz do Pai quando ele estava no monte da transfiguração com Tiago e João e com o Senhor Jesus Cristo. Pedro insistiu na oração. A igreja insistiu na oração. Creio que também Pedro estava orando. Eu creio nisso. A igreja orava e Pedro dormia em paz, porque confiava no Senhor. Ele aprendeu aquele dia na tempestade, que ele andou sobre as águas. Ele aprendeu que o Senhor Jesus vem na hora da tempestade, e Pedro descansou, e Pedro dormiu em paz porque confiava no Senhor. Aquela experiência que ele teve quando Jesus dormia na polpa do barco também, em meio àquela tempestade, e eles despertaram o Senhor Jesus Cristo: não se te dá que pereçamos, e o Senhor Jesus repreendeu o vento e a tempestade e o mar, e ele disse: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este é Jesus, pois os olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a lã branca como a neve, o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é real, meus irmãos. Jesus é real. Ele vai enviar o seu anjo e vai te libertar dessas correntes, destas enfermidades, deste mal que tanto você já carregou. Ele vai te libertar. Ele diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele vai te tirar deste sofrimento através da oração. Esta é a palavra de esperança para você. A sua vida não acabou ainda. Come e bebe desta palavra, porque muito comprido te será o teu caminho. Come e bebe desta palavra, esta palavra que está te dando vida, que você aprendeu comigo, como eu aprendi também por esta palavra, que a igreja insistiu na oração. E Pedro levou, e Deus mostrou Pedro para aqueles irmãos que estavam na casa de Maria, que quando eles estavam orando, reunidos, orando, Pedro apareceu no seu portão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. De repente vai chegar no teu portão, através das tuas lágrimas, através da oração que você derramou nos pés do Senhor Jesus. De repente vai bater no seu portão a resposta da tua oração, quando você menos esperar, porque você estava concentrado e concentrada na oração, confiando em Deus. Ele te livrará do laço do passarinheiro. E quando você perceber já batendo no seu portão, a bênção do Senhor entrando na tua casa, a novidade, teu filho liberto das drogas, a tua filha liberta de todo o mal, Deus operando na tua vida sem tardar, a boa notícia do médico, as boas notícias chegando na tua vida. Chegou na vida daqueles que estavam na casa ali orando. Chegou a boa notícia, eles nem acreditavam que era Pedro, parecia que era uma visão. Mas ele estava ali para mostrar que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Talvez você não insistiu na oração e por isso você não viu os frutos dela, o resultado. Mas insista na oração. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore de pé com seus olhos abertos, ore em espírito, ore no seu quarto com a porta fechada, ore na igreja, ore andando, ore em todo o tempo, como diz a Escritura, orai sem cessar.
Busque a Deus em oração. E você vai ser surpreendida e surpreendido pela resposta que Deus dará à sua oração. Deus deu a resposta para a sua igreja, para o seu povo que estava ali clamando a Deus. E a resposta veio através da libertação do servo de Deus, o apóstolo Pedro. Deus tudo pode, meus irmãos. Que esta palavra venha a mexer no teu coração, a mexer no teu ânimo. Como o anjo disse para Gideão, varão valoroso, varoa valorosa, continue insistindo, batendo na porta da misericórdia, que a vitória vai vir na tua vida, que a bênção do Senhor vai vir sobre a tua casa, sobre o teu celeiro, as bênçãos do Senhor te alcançará. Pedro foi a resposta da oração, quando eles estavam reunidos e oravam. Pedro foi até a casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A oração. Quer uma resposta na tua vida? Quer ver a porta de emprego? Quer ver o seu trabalho, Deus abrindo uma porta melhor? Deus mudando a sua situação, o teu casamento, os teus filhos, a tua família, os teus parentes sendo convertidos? É através da oração. É através da insistência na oração. A igreja insistiu pela libertação de Pedro, pela vida de Pedro. Eles não se preocuparam porque Tiago havia morrido, porque chegou o tempo de Tiago morrer, partir. Eles não se preocuparam, não se entregaram por causa disso. Ao contrário. Mesmo sabendo da má notícia, eles insistiram para que Deus revertesse, revogasse essa má notícia. E foi o que Deus fez. Talvez você recebeu uma notícia do médico, vai ter que começar um tratamento de quimioterapia. Mas se você insistir na oração, talvez nem seja necessário você passar por esse procedimento. Mesmo que eles souberam que Tiago havia sido morto pela espada e que Pedro foi preso, não esmoreceram, mas insistiram na oração. Tiago já está com Deus, então vamos orar por Pedro. Vamos orar pela vida de Pedro, porque Deus vai tirar ele de lá. Deus vai enviar o seu anjo e vai tirar ele daquela prisão. E eles insistiram na oração. Eram homens cheios, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, cheios de virtude e de graça. E insistiram buscando a face de Deus continuamente. Oravam com intensidade e Deus mandou a resposta, está aqui. A resposta está aqui. As suas orações foram ouvidas. Pedro está aqui na tua casa, olha aqui. Quando eles olharam, Pedro estava ali. Acharam até que era um fantasma. Acharam até, nem acreditaram que era Pedro. Mas ele estava ali. Deus tirou Pedro da prisão. Tinha 16 soldados. Talvez você ache que a sua vida é difícil, é impossível. Talvez não seja 16 soldados, mas talvez seja 16 doenças. 16 enfermidades que você carrega no seu corpo. E você acha que isso é impossível. Deus pode reverter essa sua situação. Deus pode reverter a tua sentença. E tirar você deste cativeiro. Porque Deus virou o cativeiro de Jó. Não quando Jó reclamava, não quando Jó murmurava ou xingava. Mas Deus virou o cativeiro de Jó no capítulo 42. Quando Jó orava pelos seus amigos. Jó fazia o sacrifício por eles. Porque Deus aceitou a face de Jó. E Jó orou por eles, pelos amigos que o acusaram de pecado por causa da enfermidade. Deus virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava por eles. E acrescentou na vida de Jó 140 anos de vida a mais. 140 anos. E morreu Jó velho e farto de dias. Tudo em dobro Jó teve na sua vida. Porque Jó orou a Deus. Insista na oração. Insista na oração. A partir dessa palavra que você ouviu hoje. Insista. Porque a resposta vai vir na tua vida. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Ó Deus da glória. Esta palavra nos dá ânimo, Pai. Para insistir na oração, mesmo que os joelhos doem. Mesmo que caleje os nossos joelhos. Nós sabemos que há um Deus no céu.
Nós sabemos que há um rio que sai do trono do Altíssimo Deus. Nós sabemos que o Senhor está no meio dela, Pai. Desta cidade, nunca será abalada. O Senhor a ajudará até o romper da manhã. Glória a Deus. O Senhor a ajudará, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Deus da glória. Santificado seja o Teu nome, Pai, para todo sempre. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Ainda antes que os montes fossem formados, o Senhor é. O Senhor é Deus. Para sempre está firmada a Tua palavra nos céus. Ó Santo Deus, Tu estabelecestes a Tua palavra acima do Teu próprio nome, Pai. Ela não voltará para Ti vazia, Deus. Mas ela vai prosperar naquilo pela qual ela foi enviada. Ó Santo Deus, aqui é o homem carne, Senhor, torrão como eu sou. Mas a palavra é Tua. Ela é viva e eficaz. Ó Deus, eu peço a Ti por estas vidas, Pai. Esses que estão sofrendo de dor, Senhor, de doença, de enfermidades. Pai santo e justo, dá alívio a estas pessoas, Pai. Cura essas doenças. Cura como o Senhor curou os 10 leprosos, como o Senhor curou o cego, como o Senhor curou a filha daquela mulher, Sirofenícia, que estava endemoniada, como o Senhor curou o filho da viúva de Naim, como o Senhor ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Deus de Israel, faz obras, Pai. Envia o refrigério, a cura, o bálsamo nestas feridas. Esta dor na alma, esta doença, esta angústia que esta pessoa vive, a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade que abate os seus corações. Ó Deus dos exércitos, grande é o Senhor, Pai. É o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades, Pai, e sara também todas as nossas enfermidades. Enche a nossa boca de bens. Tirou-me de um tramaçal de lama, de um charco de lodo. É o Senhor quem opera. Ah, Senhor Deus, teve a esperança na vida de Jó. Ele dizia: eu sei que meu Redentor vive. Eu verei Ele em minha própria carne, os meus próprios olhos o verão. Não vai ser outros, mas vai ser eu mesmo. Teu servo Davi também disse, Senhor, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ó Deus, nós cremos no Teu poder. Cremos na Tua mão poderosa. Estende a Tua mão, Pai, nesta hora e opera, Deus. Opera, Senhor, sem tardar. Opera nestas vidas. Tira deste sofrimento. Tira, Senhor, desta cadeia, destas prisões que esta pessoa vive. Ó Deus, graças Te damos por tudo. Sou grato a Ti, Senhor, por estar vivo na Tua presença. Ó Deus, nós agradecemos a Ti por tudo, pela Tua infinita misericórdia. Queira receber esta oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que é bendito para sempre. Amém. Graças a Deus.